Bora tá começando os nossos palpites para essa quarta-feira, uma quarta-feira de bons jogos, então não quero rolar tanto com vocês, só peço para vocês não esquecer de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando, também as nossas redes sociais, entra no link da descrição, segue a gente lá, também o nosso grupo grátis, o link também tá na descrição, entradas totalmente de graça todos os dias para vocês, tá? Começando aqui lá pela China, Superliga da China, jogo entre Shandong e Taishan contra o time do Wuhan, esse jogo 8h35 da manhã, e o que eu gosto para esse jogo aqui, galera, tá, Shandong é favorito, na classificação a gente tem o Shandong que é o sexto colocado, como mandante, ele é o oitavo melhor mandante, tá, como visitante, o time do Wuhan, o nono melhor visitante, então são duas equipes que não são tão boas assim, nenhuma como mandante, nem outra como visitante. O time do Shandong só está na melhor posicionado, que é o sexto colocado, e o Han é o nono colocado. Para mim essa odd está errada, tá? Não, deixa eu ver o confronto direto, só para a gente ter uma noção. No confronto direto é 2x1 Shandong, 2x1 Shandong, 1x1, 2x0 Han, 3x0 o Shandong, 3x1 Shandong. Às vezes é por isso que a odd está baixa. Mas eu estou fora desse mercado de resultados, ainda mais por ser Superliga da China, prefiro o mercado de gols. Primeiramente, over 1,5, tá? Gosto desse over 1,5, mas odd baixa. Então não vou indicar para vocês o over 1,5 porque a odd está muito baixa. Mas quem conseguir pegar no ao vivo uma odd mais alta é melhor. Mas eu gosto muito de gols, galera. Porque o Han é um time que sempre foi um time forte ali na China. Nessa temporada não está tão bem, mas sempre foi um time forte. O Shandong tá melhorzinho, né? Mas vem no mercado de gols. Aqui ó, over 1,5 em 8 partidas. Ambas marcam sim 7. O Han over 1,5 nas últimas 10 e sofreu gols, um ou mais gols em 9. O time do Shandong também sofreu um ou mais gols em 9, tá? Então, galera, pra mim é jogo para ambas marcam também, tá? Gosto desse ambas marcam e gosto também desse over 2,5, tá? Gosto de um jogo para gols e um jogo para ser bem aberto, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem Mamelodi contra o time do Fluminense. Esse jogo 4 horas da tarde, galera, o que eu gosto para esse jogo aqui. Fluminense que é o líder do grupo até o momento, né? O líder do grupo, um empate, né, contra o Borussia Dortmund, uma vitória contra o time do Ulsan. Deu o que fazer para vencer o Ulsan, né? Foi um jogo muito difícil, mas venceu por 4-2. E agora pega o Mamelodi que deu muito trabalho também pro Borussia Dortmund, o Mamelodi que venceu o Borussia Dortmund, que perdeu pro Borussia Dortmund por 4-3, tá? Também um jogo muito difícil pro Borussia. O jogo parecia que o Mamelodi ia conseguir um empate, tá? Galera, o que eu gosto desse jogo? Primeiramente, pra mim o Fluminense não perde, tá? A gente viu que o Mamelodi é um time, ofensivamente, quem assistiu o jogo contra o Borussia, é um time bom, time chato, um time que incomoda muito, tem bons jogadores, ele até tem um brasileiro, camisa 10, se eu não me engano é Lucas Ribeiro, se eu não me engano é isso, ou Matheus Ribeiro, acho que é Lucas Ribeiro, camisa 10 do Mamelodi, que é um jogador muito bom, jogaria no Brasil tranquilamente, tá? Mas pega um Fluminense que está numa fase muito boa. Galera, pra mim, o Fluminense sabe também que se classificar em primeiro no grupo é importante. É muito legal se classificar em primeiro, porque pega uma equipe, querendo ou não, mais fraca. Mas, galera, pega o grupo, se eu não me engano, o Fluminense pega o grupo da Inter de Milão. Então pegaria a Inter no momento, tá? Porque a Inter tá num momento difícil. Mas vamos lá, galera, o que eu gosto aqui pra esse jogo? Pra mim, dupla chance Fluminense, tá? Gosto do dupla chance pro Flu. Gosto também do over 1,5, tá? Mamelodi, galera, vamos ver se ele tem chance de classificação. Ele é o terceiro colocado, tem chance. Se ele vencer o Fluminense, ele vai a 6 pontos. E o Borussia venceu o Ulsan, o Fluminense tá forte. Então o Fluminense precisa pelo menos desse empate para classificar, tá? Então eu gosto do dupla chance, como eu já falei, mas gosto do over 1,5, porque também o Mamelodi tem chance de classificação. Então gosto desse over 1,5, tá? Gosto do dupla chance do Fluminense, para mim o Fluminense não perde, no máximo ele empata esse jogo, tá bom? E é isso que eu gosto para esse jogo. Vamos pro próximo jogo, a gente tem no mesmo grupo Borussia Dortmund e o Ulsan. 4 horas da tarde, Borussia tá numa preguiça, galera, tá numa preguiça. Venceu o time do Mamelodi, venceu porque realmente, tecnicamente, é um time mais forte. Mas, galera, que preguiça que o time do Borussia Dortmund tá? Gosta da vitória do Borussia? Gosto, mas que eu vou pegar, eu aconselho vocês a pegar numa odd mais alta. Não duvido que o Borussia possa tropeçar contra o Ulsan aqui não, tá? Não duvido que ele possa tropeçar e ele vai conseguir uma classificação se ele tropeçar, porque o Fluminense pra mim ganha do time do Mamelodi, tá? Mas esse time do Borussia, galera, de verdade, é uma preguiça muito grande. Eu gosto de um jogo para gols, tá? Gosto de um jogo para over 1,5, tá? Não duvido que o Ulsan possa fazer um golzinho no Borussia Dortmund. Aqui é para quem é mais arriscado, mas eu não duvido. É como eu falei, o Borussia está na preguiça, o time do Ulsan vai para cima, foi para cima do Fluminense, por que não é para cima do Borussia também? Tá? Então o Borussia, galera, é um time que deixa muito a desejar. A gente já está acostumado com isso e no Mundial de Clubes também está sendo a mesma coisa. Próximo jogo temos aqui Inter de Milão e River Plate. Jogaço, galera, jogaço.
10 horas da noite. E galera, de verdade, pra mim o valor tá no River. Porque a Inter tá muito mal, galera. Tá muito mal. Muitos jogadores machucados, né? Tchalanoglu, Thuram, muitos jogadores em baixa, né? Então tá ali com Barella, o Lautaro, o Mkhitaryan também jogou e entrou no segundo tempo. Acredito que tava machucado também. Pra mim, a Inter é favorita? Sim, galera, é favorita. Eu gosto desse super chance. Mas quando a gente fala de valor, o valor tá no River Plate, porque a odd pro River Plate tá mais alta e você às vezes consegue pegar uma odd mais alta aqui, buscar algo a favor da Inter, a favor do River Plate, tá? Então pra mim o valor tá no River, porque o River, galera, pra mim não perde por 2 gols ou mais de diferença nesse jogo aqui, por isso que eu gosto do handicap asiático mais 2, a favor do River Plate, que eu venho falando bastante desse handicap, tem batido bastante. Handicap mais 1 também a favor do River é uma boa, o que significa, se a Inter vencer por 1 gol de diferença, aposta devolvida. Se ela vencer por 2, 3 gols ou mais de diferença, a gente tem o head, tá? Mas é difícil, galera, porque o River vem jogando bem e a Inter vem jogando muito mal, tá? Pode ser que a Inter venha para esse jogo, se transforme, faça um 3, 4-0 no time do River Plate, mas eu não acredito pelo que vem jogando nesse Mundial, que é o que a gente analisa, tá? Então eu gosto desse handicap asiático. O mais seguro para mim é o mais 2. Se na Betano não abriu mais 2, busco mais 1.5, tá? Mais 1.5 também é uma boa a favor do River Plate, handicap asiático, tá, galera? Mas também gosto de um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols. A Inter vem cumprindo esse cenário nos seus jogos. Ficou 1-1 contra o Monterrey, 2-1 contra o time do Uraia. O River Plate só não cumpriu contra o Monterrey porque realmente foi um jogo muito truncado. Eu acredito que esse jogo não vai ser tão truncado, mas que pode ser um jogo para cartões também, tá? O River Plate faz esse jogo se tornar um jogo para cartões, um jogo truncado, né? Eles são muito chatos, né? Os argentinos são muito chatos. Eles têm isso no jogo deles, né? E realmente ajuda bastante eles, mas o adversário fica louco. Então a tendência, galera, é que seja um jogo para cartões também. Já mais de 3.5 cartões no jogo pode ser uma boa aqui para esse jogo também, tá bom? E é isso que eu gosto, fechou? Próximo jogo para encerrar os nossos palpites, galera, o Uraia contra o Monterrey, jogo 10 horas da noite. O Monterrey só depende dele, na verdade não só depende dele. Não, depende, galera, porque não, mas se der um empate lá entre River Plate e Inter de Milão, o Monterrey precisa fazer aí, galera. Ó, o River tem 2 gols de saldo, né? Então por isso que ele é o líder. O time da Inter tem 1 gol de saldo. Vamos supor que fique 0-0 lá, né? 0-0 entre River Plate e Inter de Milão. O Monterrey, ele precisa vencer por 2-0, porque aí 2-0 ele vai a 2 pontos, ele vai a 2 gols, né? Ele vai a mais 2 gols de saldo. Aí ele ultrapassa o time da Inter de Milão, tá? E também, quanto mais gols o Monterrey fizer, melhor, porque ele já fica mais tranquilo. A tendência é que ele vencer, tá? Aí vamos supor, se o River vence. O River vence, ele vencendo ele já classifica. Se a Inter vence, ele vencendo ele já classifica. Então ele tem que vencer de todo jeito o Monterrey, tá? E pega o Uraia aqui, surpreendeu muito jogando contra a Inter de Milão. E galera, pra mim eu gosto do empate a nulo no Monterrey, tá? Pelo menos esse empate aí, empate a nulo eu gosto do Monterrey. Mas de verdade, precisa muito dessa vitória. Então eu gosto da vitória seca também, tá? Quem quiser buscar a vitória seca, eu gosto. O time do Uraia é um time fraco, tá? Deu trabalho pra Inter de Milão, porque a Inter realmente tá muito mal. Mas galera, o time do Monterrey é bem mais time. Não é tão superior assim, mas é um time que pra mim, pelo menos a vitória tem que vencer, galera. Tem que vencer, nesse cenário tem que vencer, tá? Não duvido também de um jogo para 2 gols. O Uraia é um time maluco, né? Um time louco, já tá eliminado, tá com 0 pontos, não tem como mais a classificação, que no máximo que ele chega a 3 pontos, vai jogar por jogar. Então pode ser que atrapalhe um pouco a vida do Uraia. A gente sabe como que é jogar sem esse peso, né? Sem essa pressão, né? Às vezes o time joga até melhor, então pode ser que o Uraia surpreenda também. Então por isso que eu gosto também de 2 gols, tá? Então é isso, galera, encerramos o palpite para essa quarta-feira. Espero que seja um ótimo dia pra gente, que Deus abençoe grandemente a nossa quarta-feira e a vida de vocês.